É através da oração que nos ligamos aí a uma sintonia mais elevada, a mentes mais elevadas, para conduzir a nossa singela noite de estudos. Então, vamos mentalizar a figura doce e meiga de Jesus, pedindo a Ele com humildade que possa atender as nossas rogativas nessa noite especial, para que possamos realizar esse singelo encontro do estudo do Evangelho, que é um momento, Senhor, onde nos colocamos aos seus pés para apreender um pouco das mensagens, no sentido que as tuas palavras têm para a nossa vida. Permita, Senhor Jesus, dilatar o nosso entendimento. Permita, busquemos uma sintonia mais elevada para modificar os rumos da nossa vida. Há tempo, Senhor, estamos com saudades de Ti. E agora que a nossa consciência começa a despertar para as coisas do alto, queremos Te pedir que seja a nossa mão segura, que nos conduza ao caminho do bem, que nos permita as reflexões necessárias para quebrar a nossa vaidade, o nosso orgulho, e para que possamos aprender a realmente sermos humildes e ser esses pobres de espírito que o Senhor um dia cantou no Sermão do Monte. Abençoe a cada um dessa sala de estudo, Senhor, a cada coração ligado ao nosso estudo, que possa receber também as tuas vibrações amorosas. Sê conosco, Senhor Jesus da Galileia, hoje e por todos os dias de nossa vida. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, sementes do Evangelho, e que possamos juntos meditarmos a respeito desse conteúdo tão elevado. Como nós falamos a semana passada, o Sermão do Monte é para nós um momento muito significativo, porque é o momento em que Jesus sentou-se para nos ensinar. É o momento em que Jesus permitiu que as nossas almas sedentas de amor, de misericórdia, recebesse a orientação segura, para que pudéssemos, a partir daquele momento evolutivo, traçar novos rumos. Lembrando que o Sermão do Monte, Jesus estava falando para o espírito imortal. Ele não estava falando para corpos, porque seria até uma incoerência falar para aquela multidão sedenta, pobre e sofrida, se fosse apenas no sentido material. Então Jesus falava ali para o nosso espírito. Era como se fosse instruções para edificar um novo painel vibratório em nossa mente, para que, a partir daquela aspiração a um reino melhor, pudéssemos ter forças para continuar na nossa luta. Então, é esse painel que vamos encontrar o Sermão do Monte. E Jesus ele começa falando, então, depois de assentar, depois de cuidar de cada coração que ele estava, porque Jesus tinha esse cuidado. A gente muitas vezes acredita que pudesse os apóstolos antes ter feito algum convite especial para a comunidade ou para as pessoas anunciando que Jesus falaria no monte aquele final de tarde, mas não. Jesus atraía com seu magnetismo as pessoas.
As pessoas buscavam a presença divina dele, porque ele representava o Pai. Porque naquele momento, talvez Jesus fosse a presença mais sublime que eles poderiam almejar. Talvez Jesus fosse para eles o modelo de salvação que estava muito próximo. Então, Jesus atraía, com a sua personalidade, com o seu magnetismo, ele atraía as multidões. Então, Ivani, naquele momento, Jesus olhava com carinho cada um daqueles espíritos que estavam em provação ali. E conhecia, como também nos conhece. Porque às vezes a gente vai falar do Sermão do Monte e nós imaginamos algo muito distante. Achamos que Jesus estava falando para aquelas pessoas. Mas o Sermão do Monte, ele ecoa no orbe terrestre até hoje. Ele ecoa, e todas as vezes que nós conseguimos entender essa mensagem do sermão, é como se nós nos colocássemos novamente aos pés de Jesus no monte. Porque ele começa dizendo, bem-aventurados pobres de espírito. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa bem-aventurados. Porque pode ser que nós não compreendamos ainda o que é bem-aventurado. Bem-aventurado significa felizes. Felizes os pobres de espírito. E é muito comum nós atribuirmos ainda hoje, a gente falar que a pessoa é um pobre de espírito, como se isso fosse um xingamento. E estamos equivocados nesse sentido, porque se Jesus falou que esses são felizes, é porque tem um sentido que nós ainda não meditamos. Então, Vilma, Maria, Dias, não chegou atrasada não, chegou no comecinho. Bem-vinda, Vilma. Então, Jesus naquele momento, ele teria que aplicar palavras que preenchessem almas. E nós sabemos que as palavras de Jesus, ela continham um magnetismo que não só tocava, como adentrava. Então, quando ele começa falando dos pobres, nós temos que entender que Jesus estava falando daquele que é despojado de toda vaidade, de toda ambição, do despretensioso. Então, é essa a mensagem. Emanuel Augusto, seja bem-vindo. Então, é essa a mensagem que nós vamos entender. Porque, ao longo do tempo, nós acreditávamos que pobre e rico, Jesus estava falando da matéria e não estava. Jesus estava falando de sentimentos, de apego, de posse. E, na verdade, Jesus estava falando do orgulhoso e do humilde. Então, quando a gente vai falar do pobre de espírito, como é que a gente precisa entender o pobre de espírito? Essa pergunta Emmanuel faz no livro O Consolador, e eu gostaria de compartilhar com vocês. O que Emmanuel, então, fizeram essa pergunta para ele? Ele fala assim, olha, como devemos, compreender o pobre de espírito? Deixa eu achar ela aqui para vocês. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despida do espírito de ambição e do egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, meus queridos irmãos, pobre de espírito significa humilde. É aquele que não tem pretensão nenhuma, que ele conhece a sua pobreza, o seu desapego das coisas. O pobre de espírito é aquele que aprendeu que o único rico é Deus.
e que nós não temos nada. E que Deus é que tem tudo, que nós necessitamos dessa riqueza, desse enriquecimento. Então, porque humilde não significa desprovido de valores materiais. Essa é uma outra confusão que a gente faz. A gente acredita assim que humilde é o pobre, e não é. Porque tem muito pobre orgulhoso, e tem muito rico que é humilde, não é? Então, a gente precisa ultrapassar essa barreira do entendimento. Porque falta de recursos materiais não significa humildade, né? A gente costuma analisar essas situações e muitas vezes encontramos pessoas que têm uma posição social, que é detentora de recursos financeiros, e uma humildade extrema. É aquela pessoa que não tem o apego à posse, nem aos valores transitórios. Esse é o pobre de espírito, né? E já ao contrário, às vezes a gente vê as pessoas que não têm nada na vida material, né? Mas ela tem uma soberba, uma arrogância, né? Que a torna muito orgulhoso. Então, é dessa humildade que Jesus veio nos ensinar, da humildade de reconhecer que o único detentor de tudo é Deus, que nós somos os pobres nesse sentido, é aquele que compreendeu que precisa enriquecer-se dos valores divinos. Então, esse é o pobre, o humilde. Então, era para isso. Por que Jesus falava isso? Porque aquela multidão não tinha esperança de uma vida material feliz. Lembra que nós comentamos a aula passada que realmente eles estavam sob o jugo dos romanos. E era uma vida muito difícil, altos impostos, sem muitas possibilidades, né? Então, o que Jesus? Jesus ensinou elas a buscarem o reino de Deus. Falou que aqueles pobres, se eles conseguissem desapegar de todo aquele sofrimento, eles conseguiriam realmente o reino dos céus. E por que reino dos céus? Porque Jesus queria dizer assim, olha, quando vocês compreenderem a vossa indigência, compreender que Deus é detentor de tudo e nós não temos nada, o vosso estado de alma vai ser o reino dos céus. Porque nós não vamos nos apegar às coisas transitórias e passageiras. Então, Jesus queria dizer para eles não se apegar naquele momento de sofrimento, porque ia passar. Ia passar. Então, que eles devessem realmente compreender a sua indigência e que Deus, que é Pai, que é misericordioso, ele ia cuidar de cada uma daquelas criaturas, certo? Então, é desapegar-se dos valores. E por isso que o Evangelho é o estudo dos humildes, das pessoas simples. Porque as pessoas simples e humildes, elas compreendem que elas precisam aprender. Elas precisam buscar se enriquecer dos valores morais e espirituais. Agora, o orgulhoso não. O orgulhoso, o rico, é aquele que acha que não precisa mais de nada, que tudo que ele tem já é o suficiente, que é dele. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina a rebaixar o nosso orgulho, né? O Alírio Cerqueira, ele costuma falar um termo que eu aprendi a usar, é humildar o nosso orgulho. É humildar o nosso orgulho. Então, nós precisamos realmente reconhecer que o pouco que nós temos em inteligência é porque Deus permite. E a nossa inteligência, ela tem que ser usada a benefício dos outros seres. Aí sim nós estaremos sabendo usar os recursos que o alto nos permite. Então, isso é saber usar os dons, né? Que Paulo falava os dons, mas é usar em benefício do nosso próximo. Estão acompanhando? Tudo bem com o estudo aí, pessoal? Vamos dar uma relaxada agora que deu tudo certo. Emanuel, tudo bem? É Rice mesmo? Isso. Rita, tudo bem? Tá tranquilo, Cláudia? Daniel, melhorou o som? Tá dando para compreender? Elisa, tudo bem?
certo? Então vamos continuar. O que nós precisamos aprender é construir o reino dos céus em nós. Mas para construir um reino, imagine um reino da terra. Quando a gente vai construir algo material, precisa de muitos recursos, precisa de muitas coisas em volta, porque o reino é grande. Mas o reino dos céus é uma construção individual. Eu não posso construir o reino para você. Eu posso colaborar, mas eu não posso construir porque é individual. Então, o reino é um estado de alma e que nós temos a obrigação de mantê-lo intacto. Porque muitas vezes na construção do reino de Deus em nós, ou do reino dos céus, como nos diz Mateus, às vezes essa construção ela é penosa, ela é sofrida. Não vamos achar nós que para construir um estado de alma mais elevado e pleno, não há sofrimento. Não nos iludamos nessa questão, porque muitas vezes você precisa lutar contra tendências, contra orgulho, contra muitas opiniões, para construir aquilo que você acredita que é verdade. Porque esse reino é um processo doloroso, que ninguém constrói sem sofrimento. Não existe. Como o trabalho material ele requer suor, lágrimas, preparo, programação, porque vamos pensar bem, se nós formos construir hoje uma casa física, nós temos que traçar uma meta, temos que ter planos. Imagine se nós fôssemos os construtores físicos de uma casa. Nós temos que planejar muito. E com o reino dos céus em nós, é um processo semelhante. Porque esse processo ele vai requerer da gente meditação, esforços. Nós não podemos ficar com braços cruzados e achando que esse reino vai se instalar. Pelo contrário, é atividade. E a gente muitas vezes acha que silenciando ou mantendo uma atitude passiva, nós não estamos trabalhando pelo reino dos céus. E é um engano também. Porque muitas vezes é no momento do silêncio, da meditação, que nós estamos mais trabalhando pela construção do reino em nós. Porque é o momento que nós estamos nos permitindo meditar. É o momento que nós estamos buscando forças espirituais para nos sustentar perante as lutas. Porque a gente ainda está num momento evolutivo, digo por mim, não sei vocês, mas é como se fosse um pêndulo. Ora a gente vai para o reino dos céus, ora a gente sai dele. Ora a gente vai, fica mais um pouco, volta e sai dele. Quando a gente sai? Quando a gente se permite as perturbações, quando a gente se permite as frustrações, porque isso pode acontecer conosco. E deve acontecer, porque adquirimos experiências nesses períodos. O que não pode é nós permanecermos fora do reino por causa das frustrações. Compreendem? Nós temos sim que detectar por que tiramos o reino dos céus de dentro de nós, compreender o processo que Kardec nos ensinava, raciocinar a respeito disso. Vocês já se imaginaram perguntando assim, por que eu estou sofrendo com isso? Por que isso me agasta? Por que isso tira minha paz? No relacionamento conjugal, vamos falar do relacionamento conjugal, acontece muito isso. Porque o Chico nos ensinava assim, que as pessoas, elas têm o direito de fazer o que elas querem. Mas nós temos o dever de sermos melhores, porque nós já temos o Evangelho. Nós já temos o roteiro. Então, Tânia, boa noite, Tânia Maria. Então, esse roteiro tem que nos levar. Então, vez ou outra, a gente sai do reino por causa das perturbações exteriores. E demoramos muito para voltar. Então, qual que é o raciocínio que nós temos que fazer? Bom, eu sofri esse contratempo. Até quando eu vou me permitir ficar me magoando com essa situação? Então, eu preciso retornar. E aí é construir a paz de novo. Buscar forças para o reino se estabelecer. Então, ora, eu saio e volto para esse reino.
Porque eu preciso compreender que o reino é o estado de alma. Reino é o estado de alma. E dessa maneira, o que a gente está fazendo? Está humildando o nosso orgulho. Porque o que nos prende são os apegos às situações. A gente, às vezes, tem necessidade de ficar ruminando a discórdia. Olha que palavra interessante. Ruminando. Não digere. Fica mastigando aquilo. Sendo que a gente precisa passar. Passa. Procura fazer outras coisas que a sua mente se acostume com o bom, com o belo, para não ficar ruminando aquilo ali, que faz mal. Por quê? Se você se acostumar nesse padrão vibratório ruim, o reino dos céus vai ficando mais distante. Porque você passa a alimentar sofrimentos agudos. O Emmanuel ele nos ensina assim, que os nossos problemas têm a dimensão que nós queremos que eles tenham. Então, se você começa a se importar demais por causa de um desacato, de uma afronta, de uma humilhação, isso vai ser um grande peso na sua vida. Mas se você aprende a ser humilde, falar isso vai passar, e trabalhar esse sentimento, ele não permanecer, para não te afastar do reino dos céus, você consegue cada vez mais sofrer menos com essas coisas. Porque é isso que nos trava, é isso que nos prende. Porque nós vamos ficando melindradas, nós vamos ficando com medo de viver, com medo de amar. E esse medo, as mágoas, vai gerando em nós estados patológicos. O reino dos céus, que é um estado de alma, vai ficando tão distante e nós nos acostumamos a ficar num reino de dor, de sombra. Daí vem os nossos processos depressivos, a nossa falta de vontade de viver, a nossa falta de alegria, porque a gente acostuma nas paisagens sombrias, produzidas pelo próprio pensamento. Porque lembra que eu disse que as pessoas têm o direito de fazer o que elas querem. Nós é que temos o dever de sermos melhores, de passar, de atravessar a problemática da vida e buscar, porque não é fácil construir o reino. Quem disse que na Terra nós não vamos ser testados todos os dias? Então, muitas vezes, a hora do teste é para aferir os nossos valores. A espiritualidade, eu penso que às vezes eles programam. Fala, vamos ver se o João já passou, vai passar no teste. Porque a gente muitas vezes pede paciência. Aí a espiritualidade fala, agora vamos aplicar a prova para ver se realmente conseguiu o requisito aí, paciência. E a gente não consegue, sucumbe. Parece que tudo que a gente estudou a respeito de evangelho, de aprender, a gente, naquele momento, deixa ir por água abaixo. E aí a gente sai do reino e não volta para o reino. Por quê? A gente se acostuma nas paisagens sombrias. E aí, quantas doenças, quantas patologias da alma. Por quê, meus amigos? O que acontece conosco? A dor primeira é uma dor emocional. A dor primeira é a dor emocional. A emoção adoece. A emoção adoecendo, gera-se energias ruins. E através da nossa maneira de pensar e sentir, nós vamos desorganizando o nosso corpo emocional e ele vai desorganizando o nosso corpo físico. Então, como é que a gente quer construir um reino se comprazendo na sombra? Então, o ideal é compreender o processo que nos afastou daquele momento agradável, por que sofremos, e buscar energias, buscar no braço do trabalho, da prece, da meditação, recursos para sair daquele painel. E não tem outro remédio. É só fazendo dessa maneira. Só que tudo tem um tempo. Então, muitas vezes, você que está acompanhando os estudos aí, vai dizer, mas tanto tempo que eu estou nesse estado, nessa falta de vontade de viver. E aí nós perguntamos, às vezes nós demoramos 50 anos para entrar num quadro mais grave de desencanto pela vida. E a gente quer sair em um mês. A gente quer sair em um mês. Então, não dá, é um processo longo. Então, a gente tem que insistir. É como emagrecer.
Nós demoramos muitas vezes 10 anos para ganhar o tanto de peso que nos incomoda. E a gente quer fazer um regime radical para em uma semana perder tudo. E não é assim. Então a primeira coisa é paciência. Paciência que tudo vai passar. E, então a gente lembra o caso de Lívia. Lívia, a esposa do senador Públio, né? A Lívia, ela teve que treinar essa humildade dela de maneira extrema, porque o senador era um homem muito orgulhoso. E depois de uma desconfiança, de uma calúnia levantada, né, por os inimigos, descobre-se ali, inventa uma mentira caluniando a conduta dela. E Públio fica desconfiado, ele acha que ela o traiu. E naquele momento, então, o orgulho dele era tão grande que ele chegou, falou tudo que ele tinha que falar e não deixou ela reagir. E aí, naquele momento, ela começou a lembrar das conversas que ela tinha aprendido a respeito do reino dos céus. Né? Muitas vezes com a escrava ali, com as serviçais dela, ela aprendeu. Então, enquanto o senador desferia para ela aquele monte de palavras duras e difíceis, ela buscava o reino dos céus dentro dela. Então, veja bem, era um momento de sofrimento. Lívia se encontrava num momento de sofrimento, mas ela buscava a construção do reino dentro dela, porque ela já tinha aprendido com Jesus. Então foi onde ela ganhou força para viver 20 anos junto com o senador, sem conversar. Ele não dirigiu a palavra para ela em 20 anos. E ela suportou tudo isso com humildade. Sabendo-se que não tinha culpa nenhuma, ela não ousou a se defender, porque ele não permitiu. Ele fechou qualquer porta ao diálogo e disse para ela que a partir daquele momento, da falsa descoberta da traição, ela só não morreria porque ela ainda tinha responsabilidade com filhos e ela seria como uma escrava no lar. Então imagina quanto de humildade que ela não teve que desenvolver. E aí a Cláudia lembra que teve que usar de toda a abnegação para prosseguir. O que ela teve que fazer? Desapegar das coisas. O que acontece conosco, Estevão de Araraquara, bem-vindo, viu, à nossa sala de estudo. O que acontece conosco é que nós nos apegamos às coisas. E nós esquecemos que tudo é transitório. Pensa bem, tudo que você está vendo ao seu redor, dê uma olhada ao seu redor hoje. O ambiente que você está, tudo é transitório. Daqui 100 anos, a casa que você mora talvez nem exista mais. Daqui 30, 40, 50 anos, esse corpo que você tem não existe mais. Alguns aí pela idade, né, mais. Mas é transitório e nós ficamos nos apegando a coisas transitórias e sofremos. Então, a gente tem que começar a pensar como espírito imortal. Se a gente for começar a ficar preso nas situações da matéria, nós vamos sofrer mesmo. E vai ficar cada vez mais difícil alcançar esse reino. Então, lembrar que tudo é transitório. Por isso que a gente não pode se apegar a nada. Por isso que Jesus falava, bem-aventurados os pobres. Quer dizer, não se apegue a nada nesse mundo, nem às pessoas. Porque apegar não significa amar. Você pode ser totalmente apegada aos seus filhos e achar que isso é amor, e não é, é posse. Porque os seus filhos também vão crescer e vão ter a vida deles, vão formar a família deles, e você precisa desapegar. E porque também você vai morrer. E eles também morrerão, mas continuarão vivos em outro plano. Então, esse apego é que faz a gente sofrer. Esse apego é que gera em nós, muitas vezes, a ilusão do controle. Vocês já imaginaram? Daniel, me ajuda aí. Você já imaginou como que a gente tem a ilusão do controle? A gente acha que a gente pode controlar a vida de todos. A gente pode controlar as situações. E você sabe como é que a gente começa a sofrer? Quando a gente percebe que isso é ilusão. A gente não pode controlar. Nós não podemos controlar nem o tempo.
Nem o corpo da gente não controla. Então a gente às vezes não quer que chove, a gente não quer envelhecer, e as coisas vão continuar acontecendo, independente dessa ilusão do controle. Então, o melhor caminho para nós é desiludir. E a desilusão não é ruim. A gente aprendeu aí com a nossa cultura, né, João Rodrigues, que desilusão é coisa ruim. Não é. A desilusão é a melhor coisa que pode acontecer com a gente. Porque a gente aprende a entender e a ver as coisas como são. Então a gente não se ilude mais. A gente compreende como é que as coisas acontecem. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, muitas vezes a gente constrói castelos de areia e eles caem. E a gente sofre. Não é, Daniel? A gente sofre. E tem os momentos de crise. E o reino dos céus parece que é uma coisa que a gente nunca mais vai entrar. Porque aquele momento para nós é eterno. Aquele sofrimento parece que não vai ter fim. Mas tem fim. Tem fim. Um dia melhora. Quantas pessoas não passaram aí por desilusões amorosas fortíssimas? E no período parecia que nunca, que a dor nunca ia acabar, que o sofrimento ia ser eterno. Mas logo passa aí 2 meses, 3 meses, 5 anos, 10 anos, a pessoa nem lembra mais, nem lembra o que passou. Aí você pergunta, e como é que foi a situação lá? Nossa, nem me lembro que passei por aquilo. Por quê? Passou, deixou passar, não se apegou. Enquanto muitos de nós, às vezes passamos uma situação difícil na vida, e passa 30 anos, nós estamos lembrando com detalhes aqueles momentos de sofrimento que nos afastou do reino dos céus. A gente conta com riqueza de detalhe como é que fez, como é que fomos humilhados, como é que foi traído, como é que foi preterido. E isso a gente vai conservando e o reino dos céus vai ficando distante. Então, o melhor entendimento para nós é desapegar desses momentos de sofrimento. Porque o evangelho significa boa notícia. Bruno Monfinato, o evangelho significa boa nova. E boa nova é alegria. Então, depois de saber desse consolo que tem, que nós não devemos nos apegar pelas coisas transitórias, nós ainda vamos ficar tristes? Não, nós temos que entender que é processo, né? Processo evolutivo. Na lei da natureza, existe uma lei chamada lei de destruição. Então, nem o planeta Terra vai ficar intacto. Vai ser destruído com o tempo, lentamente. Lentamente. Então, tudo é passageiro. E nós precisamos lidar com a transitoriedade. Saber que isso tudo vai passar. E eu vou passar e vou despertar numa outra roupagem, melhor, mais enriquecido. Esperamos que seja assim. Porque a gente reencarna para consertar aquilo que não deu certo, conforme nos ensinou o amigo Vinícius Lara hoje de manhã. Nós só estamos reencarnados, João Rodrigues, porque alguma coisa falhou. Então precisamos reencarnar. Essa é a bênção da reencarnação. Porque a reencarnação é como se Deus falasse assim: filho, toma mais um dia para você viver. E vai lá e acerta. Faz o teu melhor. Porque Deus não está preocupado com o nosso resultado. Deus está preocupado com as transformações que nós estamos fazendo. Às vezes nós vamos voltar para o plano espiritual, Vilma, ainda falidos. Mas o que vai ser contado são as lutas que nós vivemos e de que maneira nós vivemos. Entendeu? De que maneira nós passamos pelas dificuldades. Porque pode acontecer que a gente passa por algumas dificuldades da vida e estaciona nesses períodos. Estaciona. E isso não é bom. Por quê? Pode ser que a nossa alma seja tão frágil e que a gente canse de viver e aguarde um acontecimento ruim. Para quê? Para ficar caído. E isso é uma fuga. É uma fuga da alma. Então, independente
de qualquer situação que passarmos, seja ela financeira, afetiva, de qualquer ordem, qualquer situação, nós precisamos levantar e prosseguir, mas de maneira saudável. Não é como a Elisa está nos indicando aí, de maneira saudável. O que é uma maneira saudável? É compreender que tudo é transitório e que vai passar. Que aquilo foi mais uma experiência. Porque nós analisamos os fatos pela nossa visão estreita, imediatista. Mas o plano espiritual vê uma possibilidade de aprendizado. Então, às vezes, naquele momento, aquela tragédia é capaz de destruir toda a nossa vida. Mas para o plano espiritual, não. É mais um momento de aprendizado. Porque a gente precisa afastar um pouco da Terra. Então, o que para você hoje é algo horrível, se você distanciar aí e tiver a visão, compreender como é que os espíritos superiores vê essas provações, para eles são experiências. E nós nos apegamos e queremos ficar sofrendo nas experiências ruins. Mas quem conhece a Boa Nova, que é o Evangelho, ele tem que se acostumar no clima do bem, no clima do amor, da busca pela nossa melhoria. Então não podemos ficar cultivando tristeza, ficar cultivando mágoa, rancor, não podemos. Embora sintamos isso, precisamos aprender a dar outra face. Isso que é dar outra face, não é? É apresentar o lado melhor. Então a gente às vezes se apega à letra e não compreendeu isso. Então quando Jesus ensina a dar outra face, qual que é a outra face do ódio? É o amor, né? O amor irrestrito. Mas como nós ainda somos apegados e temos a ilusão do controle sobre a vida dos outros e sobre as situações, nós queremos coordenar tudo, então nós sofremos. Né? Então, dar outra face é começar a aprender a soltar isso, para não sofrer, não soltar. Veja bem, a gente sofre às vezes porque alguém deixou a porta aberta, porque alguém comprou um perfume que a gente não queria. E isso é motivo de sofrimento para alguns. Então, são coisas assim que não nos eleva. E já o Evangelho, ele ensina a gente a vibrar numa sintonia de buscar sempre o lado positivo de tudo, para não ficar marcando o passo na existência. Nós somos convidados hoje a desfazer muitos nós da nossa existência, a desfazer nós. E muitos de nós estamos complicando por causa dos nossos apegos. Porque nós achamos ainda que todo mundo, para entrar no reino de Deus, precisa da nossa carta de recomendação. E não é assim. Cada um de nós vamos evoluir por conta própria. O Emmanuel ele fala assim, que a fileira para o alto, que o caminho para o alto você faz em fileiras. Muito melhor que estejamos juntos, porque somos parceiros na existência. Mas a construção do reino, ela é individual. Ela é individual. Então, nós não podemos ficar esperando as pessoas determinarem e nos prenderem na situação. Nós temos que nós compreender e ser melhor. Entender que tudo que nós temos de recurso hoje é para usar em nosso benefício de outros seres. Como a gente falou lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos lembra da inteligência, da questão do uso da inteligência. Já parou para pensar que até para desenvolver a nossa inteligência, houve um plano divino. Muitas vezes nessa existência a gente precisaria de uma instrução. Então o alto nos promoveu um ambiente para a gente desenvolver a inteligência para usar em favor das outras pessoas também. Veja o caso de Moisés. Moisés, ele precisava, o povo hebreu estava escravo. E ele estava escravo no Egito, como é que ele ia ter a instrução? Então, o que aconteceu? Todo aquele processo da matança, que era uma consequência daquele povo, ele foi lá colocado no cestinho de vime, atravessou as paragens ali e foi criado
pela princesa. E ele adquiriu toda a cultura necessária. Então, o alto provê as nossas, né, o que a gente vai precisar para a existência. Muitas vezes também somos privados na reencarnação de ter realmente muita inteligência. Por quê? Porque pode ser que foi queda nossa a muita inteligência. Então, nascemos um pouco bloqueado, limitado, num ambiente que não vamos ter tanto acesso à informação, né? E vamos ficar realmente reduzidos, né? Embotados. Para quê? Pode ser que a inteligência fez com que nos afastássemos de Deus. Então, pode ser que algumas existências vamos viver assim, de maneira mais limitada, desenvolvendo muitas vezes a humildade. Quantos gênios não reencarnam depois de longas experiências se afastando de Deus por causa do intelecto? Eles reencarnam embotados na inteligência, com inteligências medíocres. Por quê? Precisa treinar a humildade. Então, tudo. E o que a gente tem que reconhecer? Que tudo é recurso divino. Então, o pobre de espírito, ele compreende isso, que tudo que nós temos é de Deus. Se nós temos a possibilidade de melhorar a vida de alguém, nós temos que usar em benefício dos outros. Senão nós estamos sendo, novamente, egoísta, orgulhoso, e isso nos afasta. Isso é o que nos proíbe a entrada do reino. Por quê? Nós ainda acreditamos mais em nós. Por que que para o homem orgulhoso é difícil aceitar os ensinamentos do Evangelho? Porque ele se acha superior. Ele acha muitas vezes que isso é crença de ignorante. O Evangelho ainda, como nos ensina Emmanuel, ele tem muitas lutas para se estabelecer. Porque há muito tempo as pessoas acreditam que Evangelho é coisa de gente ignorante, é coisa de religião. E com a doutrina espírita, nós ultrapassamos a barreira de religião. Evangelho para nós significa religiosidade. Significa um momento de que a nossa alma está aprendendo o caminho para Deus. E é muito bom quando no caminho encontramos seres que facilitam o caminho até Deus. Quantas pessoas já desapegadas dessas ilusões do mundo estão compartilhando aí caminhos, né? São pessoas agradáveis de estar perto, que possuem uma sabedoria, uma calma, e isso é muito bom. Então, são pessoas que aprenderam o caminho e nos ensinam. Já, muitas vezes, encontramos, dentro do movimento espírita, pessoas tão intelectualizadas, tão cheias de si, senhoras da situação, que acham que está acima de Deus até. E usa a inteligência para afastar as outras criaturas de Deus. Porque a maneira, muitas vezes irreverente, de lidar, a falsa superioridade, coloca ela num pedestal. Então as pessoas podem ir a ela, mas não podem ir até Deus. Então, de uma maneira muito cruel, afastou a criatura de Deus. Né? Porque muitas vezes, nessa ilusão que nós somos alguma coisa, a gente vai criando um mecanismo que faz com que os mais simples se afastem. Por isso que Jesus falava para os simples. Porque aquelas pessoas simples, eles não tinham travas, não tinham medos. Eles se achegaram. Você vê a diferença de Nicodemos. Nicodemos, para se aproximar de Jesus, ele tramou toda uma situação. Como Emmanuel também, enquanto Públio, o que Emmanuel fez para se aproximar de Jesus? Ele foi lá constrangido pela esposa, não que ele queria, porque ele achava também que a fé era coisa de gente ignorante. Então ele foi constrangido e ele escolheu o cair da tarde, finalzinho, quase noite, para que ninguém visse ele na presença de Jesus. Que ele achava que era uma desmoralização, ele procurar um profeta. Né? Então, são essas as travas que a gente vai colocando. E a gente vai ficando engessado. Então, nós não somos alegres com a notícia
do Evangelho, porque nós ainda estamos presos a situações. Nós ainda não conseguimos vislumbrar um mundo fora desse mundo de dor e sofrimento. A gente ainda fica sofrendo demasiadamente por tudo, né? Então, esse reino de Deus, ele precisa ser urgentemente resgatado. Quando nós temos experiências benéficas, alegres, a nossa alma se compraz. E todos nós já tivemos, né? Cada um de nós já passamos momentos que a gente gostaria que ele não terminasse. E esse momento a gente costuma nomear de alegria. O que é alegria para nós? Alegria é o estado de alma que a gente gostaria de eternizar. Então, isso é alegria. E a gente poderia entender que quando a gente está no ápice da alegria, é comparado ao reino de Deus. Porque naquele momento nada pode tirar nossa alegria. Naquele momento a gente queria que fosse para a vida toda. Isso é o reino. Isso é o ensaio do reino. Imagine os espíritos superiores que já gozam dessa alegria, que eles já usam todos os recursos divinos para servir. É a maior alegria deles, né? Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Que a nossa maior alegria devia ser servir os outros seres da criatura, os outros seres da criação. Então, isso deve ser motivo de alegria. Então, quando as bem-aventuranças são lançadas no orbe e cala fundo a todos aqueles que estavam ali, era Jesus inspirando, era Jesus querendo dizer para desapegar de todo aquele sofrimento. Porque se eles trabalhassem no seu íntimo, todo aquele processo de dor, de inconformação, a alma deles ia se elevar, né? E eles iam ter um lugar junto do coração de Jesus, né? Um lugar onde não existiria tanta dor e sofrimento. Porque eles não precisariam se apegar mais a momentos difíceis dessa maneira, né? Os momentos de dificuldades, muitas vezes, eles chegam até nós no sentido de fazer modificações na nossa vida, né? Por isso que nós temos que procurar inspiração superior. O que é inspiração superior? É nos colocar diante de uma força maior e rogar ajuda. Porque às vezes a gente está em situações da nossa vida que a gente não sabe resolver. Não é porque nós às vezes já somos mães, pais, avós, nós temos que saber tudo. Não temos. Pode ser que algum dia algo aconteça na nossa vida que nós não sabemos o que fazer. Porque nós não temos, né, tantas experiências guardadas assim que nós temos sabedoria para agir. Então, às vezes, a vida vai nos convidando lentamente a vivenciar fatos para realmente nos desequilibrar. Desequilibrar no sentido de assimilação, desequilíbrio e assimilação. Por quê? Muitas vezes a gente vive num processo que está tudo bem, tudo certo, tudo caminhando. E aí a vida fala, bom, agora é a hora dessa prova. E chega a prova. Aí a gente desequilibra. A gente entra num processo de desequilíbrio. E aí o que a gente faz? A maioria das vezes parece que a gente não tem bagagem nenhuma. Parece que a nossa fé nesse momento é testada no limite. E a gente busca recursos dentro de nós e não temos. Por quê? Nós não aprendemos a desenvolver isso. O que pode acontecer? Pode acontecer a gente estar em contato com o Evangelho há tanto tempo e não modificar a nossa conduta. E isso é ruim. Isso nos distancia do pensamento do Cristo. Porque Jesus não veio para que a gente tivesse vida, mas vida em abundância. Olha que Jesus não falou assim, eu vim para que tenhais vida. Não. Ele falou assim, eu vim para que tenhais vida em abundância. Quer dizer, muita vida. E a gente parou no vida. E aí a gente vai tendo uma vida mais ou menos vida. Uma vida sem alegria. Uma vida sem perspectiva. E a gente acostuma a ficar nessa vida. Mas aí o Evangelho chega, é a plataforma da mudança. E nos ensina
a pensar de maneira que a gente possa se elevar, sair desse padrão vibratório do planeta Terra, que é um planeta de provas, de expiação, que está passando agora por um momento difícil de transição, e que nós temos que acompanhar esse processo. Temos que acompanhar para quê? Para realmente nos equilibrar na frente. Né? Vamos ver o que o Emmanuel Augusto está falando. Todo momento, porque o J da lei não oscila. Viver o J da lei é viver da água e do espírito. Muito bem. Então, nós precisamos viver a lei. O que é viver a lei? É vivenciar. Não adianta nós, todo domingo, estarmos juntos aqui, se tudo que eu falar em forma de meditação hoje, de reflexão, amanhã a gente não usar. Por quê? A gente vai conhecer a lei, mas não vai viver. Por isso que houve a necessidade de Jesus encarnar no órfão. Por quê? Nós já conhecíamos a lei. A lei a gente conhece. Por isso que, olha que grave essa questão do Livro dos Espíritos. Onde é que está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Se está escrito na nossa consciência, eu não preciso de nada, porque ela está em mim. Só que as experiências me obrigam a ler, na minha consciência, as leis de Deus. Então eu preciso modificar, eu preciso renascer sim. Renascer da água, renascer do espírito. Renascer da água é voltar para o corpo, né? Só que renovar meu espírito. Porque nós estamos encarnando e reencarnando, repetindo experiências. Repetindo experiências. E isso não é bom. Nós não temos mais criatividade nem para errar. Então a gente reencarna 10 vezes. E 10 vezes cai no mesmo ponto. Cai nas mesmas coisas. Então precisa mudar o erro, pelo menos mudar o erro. Às vezes os benfeitores falam, olha, até os 39 anos ele foi bem, mas dos 39 em diante ele sempre cai, ele sempre sucumbe às tentações, à infidelidade, e aí queda de novo. Então, o que o Evangelho nos ensina? É manter o roteiro. Manter o roteiro para quê? Um roteiro divino. Para que quando chegam os momentos de desafio, a gente tem recursos espirituais para passar. Vamos ver o que o nosso querido Emmanuel está nos falando aqui. O problema é que é tudo invertido. Os adultos é que deveriam aprender com as crianças. Bem. A Cláudia está nos dizendo assim, poucos são os que estão preparados para vivenciar o Cristo, pois requer a nossa mudança interior e mudarmos os focos de nossa vida, de priorizarmos a vida material, passamos para os valores espirituais. É necessário sairmos da acomodação e modificarmos nossos atos, buscando discernimento, estabelecendo o foco da evolução. Perfeito, Silvia, Cláudia. Então, vamos combinar hoje. Meus amigos da sala de estudo, hoje nós estamos em 27, certo? Qual que é o foco da sua evolução? Vamos pensar nisso hoje, porque hoje nós iniciamos falando dos bem-aventurados, os pobres de espírito. Né? Então, hoje nós aprendemos que nós somos felizes, que são felizes aquele que desapegou de tudo. Então, nós precisamos estabelecer bases. E qual que é o foco da nossa evolução? A gente quer ficar repetindo experiência? Faz 33 reencarnações que nós estamos cometendo o mesmo erro? Será que não é hora de mudar? Então, a gente precisa traçar roteiros divinos. Para quê? Para a gente almejar. Porque não importa o que a gente já fez no ontem, mas o que importa é onde a gente quer chegar. Então, o que é buscar o foco da evolução? Analisa a tua alma, vê o que mais te incomoda, o que mais te deixa preso e busca energias para mudar. Empreenda energias novas. Se você a vida inteira cultivou hábitos inferiores, comece uma modificação. Porque você tem que pensar que, como espírito imortal, você não vai poder desenvolver esses hábitos no mundo espiritual, não vai poder ficar cultivando isso. Então, o que é melhor?
Ir desapegando agora ou ficar sofrendo no mundo espiritual? Ficar depois buscando encarnados para continuar o seu vício? Então precisamos realmente nos preparar, porque a mensagem, Rice, a mensagem ela já foi deixada para nós com Moisés. Com Moisés. É muito antigo, porque o primeiro mandamento de Moisés é ama a Deus sobre todas as coisas. Ama. É o amor. Só que Jesus, vendo que a gente tinha se apegado à letra, ele falou: agora eu vou viver. Então, nós já conhecemos a lei, mas nós nos acomodamos. A gente fica protelando a nossa transformação. Se amanhã a gente resolver assim, olha, eu vou aprender a usar o verbo. O meu verbo só vai ser para construir. Então, é um exercício. Bom, na minha evolução, o foco da minha evolução é melhorar a minha fala. Eu vou me tornar manso, eu vou compreender mais, eu não vou impor as minhas ideias, eu vou respeitar o nível evolutivo do outro, eu vou respeitar a opinião do outro e vou usar o meu verbo só para construir. E isso é dificílimo, porque muitas vezes a gente vai bem até determinado ponto, aí a gente cansa de ser bom. Já passaram pelaquela situação? Fala assim, olha, eu me segurei até agora, mas agora foi demais e a gente explode. Não é, Ivone? Não acontece isso com a gente? A gente vai bem até o quilômetro 99, no centésimo a gente sucumbe. Então nós precisamos realmente focar. E não tem problema, se caiu hoje, amanhã começa de novo. Amanhã começa novamente, porque vai ter um momento que você já nem vai perceber mais, você já está no automático. Você já está fazendo isso sem se agastar. E aí você vai começar a treinar a tua humildade. Imagine você, que é um ato de muita humildade, se calar quando alguém está fazendo algum desaforo para você. Beleza. Olha, Tuti, vou levar pizza para jantarmos. Muito bem. E a oradora aqui passando, Vinícius Lara, fazendo a gente passar vontade aqui. Venha logo, meu querido. Vamos comer essa pizza juntos ainda hoje. Estamos aqui conversando a respeito dos desapegos, né? Da construção desse reino dentro de nós. Muito bem, estarei aguardando a pizza. Meus amigos, vocês não ficam com vontade, não? Qualquer dia a gente combina uma pizza aí, tá bom? Isso, Silvia. Não tem problema quantas vezes a gente cair, mas o importante é levantar. Porque o cair significa sair do reino, entendeu? E nós precisamos voltar. E muitas vezes essa caída é que nos ensina o valor da humildade. Porque quantas vezes a gente não quebrou a cara nesse sentido assim, de se colocar numa posição mais elevada do que na verdade nós somos, e aí de repente a vida nos convida e nos mostra quão insignificante nós somos. E aí a gente cai. E aí trabalhar a nossa insignificância, a nossa inutilidade, o nosso despreparo dói demais. Eu tenho certeza, viu, Estevam, que a palestra do Vinícius foi sensacional. Ele é. Então, quando a gente pensa em queda, a gente tem que aprender a olhar com bons olhos, porque tudo tem um ensinamento. Se nós cairmos, é preciso levantar, porque não há mérito nenhum em ficar caído. Pelo contrário, a gente ficar caído vai evocar a situação de revolta e rebeldia. Por que, que não poderia acontecer isso conosco? Será que Deus não estava olhando quando viu as coisas acontecendo? Quando a gente quer ficar caído, é um ato de revolta, porque nós estamos querendo dizer para Deus que Ele não foi tão bom assim com a gente. Por que, que Ele nos permitiu sofrer? Né? Quando passamos por alguma dificuldade e nós não entendemos, quase nunca a gente entende, porque muitas pessoas colocam a culpa em Deus pela sua infelicidade, pela sua frustração.
Ainda não compreendemos essa transitoriedade. E muitas vezes a queda é para isso mesmo, para fazer a gente desapegar daquelas coisas. Então acontecem as quedas para a gente aprender a viver sem aquilo. Nós precisamos começar a aprender a viver com muito pouca coisa. Então, quando a gente fala em rico e pobre, qual que é o maior rico hoje? O maior rico, vou dar a receita para vocês. Ó. O maior rico é aquele que aprendeu que não precisa de nada. Esse é o rico. Aquele que aprendeu que não precisa de nada para viver. Esse é o rico verdadeiro. Ele é feliz do jeito que ele é, com as coisas que ele tem, com os recursos que ele tem, com a sabedoria que ele tem, com as possibilidades que ele tem. E ele ama isso. Ele ama a vida que ele tem. E quando a gente fala vida simples, esqueça a questão da matéria. Você pode viver de maneira confortável e simples. Então, toda vez que a gente for lembrar das bem-aventuranças, esqueça, não, Jesus não está falando para o corpo, não, ele está falando para o espírito, gente. Espírito. Ele precisa deixar marcado isso nos nossos espíritos. A gente não pode esquecer disso. O que a gente tem que fazer é aprender a nos rebaixar diante do Criador. Esse é o pobre, aquele que se curvou. A dor faz esse papel muitas vezes. Presta atenção, alguém que é muito orgulhoso e acredita que ele está acima do bem, do mal, das inteligências, que o dele sempre é melhor. Muitas vezes, no momento da dificuldade, o que vai realmente humildar o seu orgulho é uma doença. É o papel salutar das doenças. Aí a doença nos torna o quê? Mais humilde. A gente aprende a pedir mais baixinho, por favor. Aquele tirano que gritava antes, ele aprende a pedir. Então, é o papel educativo das doenças. E nós fomos educados a se revoltar contra tudo quanto é dor. Nós ainda não entendemos o papel salutar das doenças. Então, quando a gente acompanha as obras de André Luiz, e a gente vê lá no livro Ação e Reação, quando ele vai falar das doenças, né? O que são as doenças? São planos de Deus para humildar o nosso orgulho. Muitas vezes as doenças têm um caráter educativo e a gente já vê como punição e não é. Então, começar a entender as propostas de Deus para nós. Vamos dar um exemplo bem claro e bem corriqueiro do nosso dia a dia para a gente entender. Imagine vocês, um senhor fica viúvo aos 70 anos de idade. Teve uma vida reta, um bom esposo, trabalhador, dedicado ao bem. Ficou viúvo aos 70 anos de idade. De repente, ele já está lá no quilômetro 99. De repente, começa sugestões de amigos. Olha, vamos para um baile do lado de lá, vamos curtir um pouco a vida, vamos, né, ter algumas experiências. E, de repente, essas ideias começam a se aproximar da criatura. E ela acha que ela pode viver algumas experiências, abandonando os netos, abandonando a postura de uma vida mais reta, mais centrada. O que o alto fala? Ele fala, olha, vou usar o nome fictício aqui, olha, o Joaquim percorreu os 99 quilômetros tão bem, né? Conseguiu se livrar dos vícios, é um bom pai, é um excelente avô, ajuda os filhos lá na dificuldade, mas ele está querendo desviar do caminho, vai se perder nas aventuras do sexo, da bebida, do jogo, das drogas. Ele vai voltar para cá falido, depois de quase conseguir voltar reabilitado. Aí os benfeitores falam assim, olha, como é que a gente pode ajudar o Joaquim? Aí um deles falou assim, ó, sobe a pressão dele, começa a ter um probleminha de pressão alta lá, que ele vai se obrigar a recolher, a ter uma vida mais centrada, uma alimentação mais sadia, a não praticar excessos de forma alguma. Então o alto fez o quê? Reorganizou a agenda para que ele não sucumbisse nessa reencarnação. E a gente lastima. A gente fala, nossa, mas trabalhou tanto na vida, agora aparece a doença. Geralmente a doença é para nos corrigir. E é uma bênção a gente compreender dessa maneira, né? Que a doença é um instrumento educativo
Juliana, bem-vinda, Juliana. Prazer estar conosco aí no estudo, viu? Deus te abençoe. Então, meus amigos, o Evangelho nos ensina a compreender as outras faces, né? E nós, mais do que nunca, precisamos começar a entender que nós não somos nada nessa terra. Para que desfazer das pessoas? No dia de amanhã nós podemos precisar. Para que arrumar tanto, né, inimigos por causa de posturas inflexíveis? A gente não precisa mais defender ideias. Nós não precisamos disso. Sabe por quê? Só pelo simples fato de que Deus não precisa da nossa defesa. Vocês já perceberam que Deus não precisa da nossa defesa? Nem Kardec não precisa da nossa defesa. Quem somos nós para representar Deus? Temos uma carta para representar quem está com a razão ou não? Nós precisamos é ser o quê? Dar exemplo de amor ao próximo, de respeito à diversidade. É isso que nós precisamos aprender. Porque nós vamos gerando desconforto e nós nem sabemos o porquê. Mas por quê? Estamos apegados a comportamentos inflexíveis. Deus, ele é tão bom que ele nem se incomoda quando a gente não acredita nele. Vocês já imaginaram que tem um monte de gente que se diz ateu e não acredita em Deus? E Deus se comove com isso? Não. Deus não faz diferença para Deus a gente acreditar nele. Ele não se incomoda com isso. E nós queremos brigar com as outras pessoas para que elas aceitem a nossa maneira de pensar. Também não precisamos disso. Desapega dessas coisas. Se está fazendo bem para você, acredite, você deve acreditar. Não forçar as outras pessoas a pensar como você. Porque isso também é ilusão. Né? Cada um está no momento evolutivo. Cada um está focado num ponto da evolução que precisa melhorar. E a espiritualidade nos ajuda nesse sentido. Então, se sabe se eu preciso treinar um pouco mais a minha humildade, vai me oferecer condições para isso. Só que nós não podemos é o quê? Nos arrebentar na nossa existência, gerar intrigas, brigas, descontentamento. Quantas vezes nós não causamos tanto desconforto na nossa família por uma maneira de pensar, uma maneira intransigente, inflexível? Compreender as pessoas do jeito que são. É lógico que se a gente pudesse abrir a cabeça e colocar a receita ali, era muito mais fácil, mas nós não podemos. Se Deus não faz isso com a gente, o que Humberto de Campos nos ensina? Que Deus não usa de violência. Nunca Deus usa de violência, ele usa do tempo. Não é? O que aconteceu com Hitler? Começou a fazer as barbaridades dele, venceu o tempo dele, foi embora. Deus não parou. Falou, não, para aqui na Primeira Guerra. Não aconteceu isso. Deus deu tempo. Venceu o tempo, depois vai ter que se acertar. E a gente também. Deus não vai colocar, não vai tirar das nossas mãos o punhal, a arma. Não, ele está dando tempo para a gente se corrigir. Né? E a doutrina espírita, ela é consoladora nesse sentido, porque quando fala da reencarnação, é nesse sentido, de oportunidades. Mas não significa que a gente pode ficar deixando para a próxima. Significa que cada existência é uma oportunidade de sermos melhores. David, boa noite, David. Então, é uma oportunidade de sermos melhores. Quanto mais nós adiarmos o enfrentamento, mais complicado será. Porque pode ser que as pessoas que nós mais amamos hoje, elas também vão evoluindo. E vão caminhando. E nós vamos ficando para trás. Né? Não aconteceu isso com Emmanuel? Lívia aprendeu a lição. Se elevou, se sublimou e foi. E Emmanuel ficou há 2000 anos atrás da evolução dela. Pode ser que essa alma querida aí vai demorar muito tempo para poder estar junto. Não é? Mas a gente precisa entender esse ponto. Porque nós nos apegamos demais às nossas preocupações rasteiras. A gente às vezes fica tão apegado às coisas da terra que esquece que nós não vamos precisar nada da terra. Nós vamos precisar das coisas que nós vamos levar no coração, dos sentimentos. O que você fez do tempo que eu te confiei na terra? O que a gente vai poder alegar?
para os nossos benfeitores: olha, eu usei grande parte do meu tempo só comigo. Eu tinha muito lazer, eu tinha uma vida que me possibilitava passeios inúmeros, muita festa, eu estudei bastante. E aí os espíritos vão falar assim: e para o teu próximo, o que você fez? Ah, não tinha tempo, minha vida era muito corrida. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Tinha só o final de semana para me divertir. Falar de caridade, não tinha tempo. Então, nós somos responsáveis por tudo. E nós não podemos abrir mão do tempo precioso que nós temos, né? O Eclesiastes ele fala que tem, debaixo do sol tem tempo para tudo. Então nós precisamos começar a organizar, porque nos momentos de crise, de dificuldade, são os recursos da alma que nós vamos precisar. Vocês já imaginaram se a gente hoje sofresse uma perda de um ente muito querido? Como é que a gente ia reagir? Lembra que eu falei que nós estamos no mundo transitório? Então as pessoas vão morrer. E nós estamos preparados para viver sem a presença das pessoas, fisicamente ao nosso lado? Será que nós já estamos nesse nível de desapego, de compreensão? Então nós precisamos começar a trabalhar, porque um dia elas vão, nós vamos. E nós não podemos findar a nossa experiência na Terra porque as pessoas foram antes que nós. Quantos casos nós não conhecemos que as pessoas adultas, depois de perder pai e mãe, não suportaram a existência sem os afetos e cometeram suicídio? Quantos irmãos nossos não suportaram a vida com esses sentimentos e geraram mais dor? Porque, no caso do suicídio, nós somos espíritos eternos. Imagine o desespero dos irmãos quando despertam no mundo espiritual e vê que continua vivo com as mesmas dores e com o agravo do suicídio. Então, é muito sério o momento que nós estamos passando e devemos nos fortalecer, buscar a nossa fé, o entendimento, o trabalho para quê? Porque é isso que vai nos sustentar diante das provas. É isso que vai nos dar segurança para continuar vivendo. Porque não é mérito nenhum ficar caído. Não é mérito nenhum não querer levantar. Então, nós precisamos começar a guardar valores. Valores que nós vamos nos tornar ricos no reino dos céus. Porque essa riqueza, traça nenhuma vai poder, né, roer, não vai enferrujar, mas é aquilo que vai ficar gravado em nós. Então, bem-aventurados pobres de espírito é esse que compreendeu que nós não temos nada, mas que Deus é detentor de tudo, de toda a riqueza é de Deus, dos nossos valores, dos nossos amores, das nossas potencialidades, tudo é de Deus, porque se Ele não permitisse, nós não teríamos. E nós temos que usar, como diz o nosso Emmanuel aqui, o tempo que nós devemos nos corrigir pode não ser o nosso tempo, mas sempre será o tempo em que o Eterno nos faz passar pelas provações, que também pode simbolizar expiações. Exatamente. Então, no momento que nós somos chamados às correções, às edificações, a gente precisa encontrar na nossa alma os valores que nós adquirimos com a nossa vida, com os nossos estudos, com o nosso trabalho no bem, porque nós não podemos ficar com os braços cruzados, vendo que há tanta dor e sofrimento e que nós podemos colaborar com Jesus. Né? Nós podemos colaborar ofertando o nosso verbo criador, o nosso verbo que edifica. Porque no mundo onde todo mundo quer ser amado, quem que vai amar? Quem que vai amar esses corações? Então nós precisamos realmente aprender a amar, que é a lei maior. Porque quando a gente ama, acaba as barreiras, acaba os apegos, porque o amor ele liberta. E quem ama não prende. Ele aprende que o outro tem direitos. Então, muitas vezes, amar é deixar ir. É deixar ir e viver as experiências que o outro deseja. É respeitar as escolhas. Isso é amor. Né? É um amor que muitas vezes traz sofrimento. Porque nós queríamos que as pessoas
ou as situações ficassem retidas para nós. E nem sempre é assim. Às vezes vai acontecer delas passarem e nós vamos ficar com aquela dor sofrida, mas precisamos compreender, precisamos desapegar dessas situações de sofrimento. Quando a gente fala dessa riqueza que Deus nos inspira e nos permite, é porque nós somos colaboradores nesse sentido, de edificar um mundo melhor. Então, nós desejamos muito que a sociedade se transforme, seja melhor, mas Jesus conta com cada um de nós. Então, no seu lar, o que você tem feito para apaziguar? O que você tem feito para enobrecer a alma das pessoas que estão contigo? São reflexões que nós temos que fazer. Porque agora nós precisamos viver outras experiências e não repetir as experiências do passado. Porque, como nós lembramos, se nós reencarnamos, é porque algo não deu certo. Então, nós voltamos. É preciso, então, aproveitar. A Rita está nos dizendo que é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Muito bem. Nós precisamos de oportunidades de trabalho. E, com certeza, a melhor maneira de ter essas oportunidades é reconhecer a nossa pequenez. É reconhecer que tudo vem de Deus. Nós temos que aprender a realmente humildar o nosso orgulho. É uma história interessante do Chico, que dá para a gente ilustrar esse finalzinho de estudo, né? Quando o Chico começou a surgir mais na mídia, algumas pessoas vieram e tiravam foto do Chico, faziam matéria no jornal, né, e convidavam ele para falar em centro, em outro centro. E um dia veio uma equipe e convidou ele para um programa de televisão. Aí, os amigos do movimento espírita começou a recriminar o Chico, dizendo assim: Chico, veja bem, Chico, como você está ficando vaidoso. Você vai cair, Chico. Preste atenção. Você está ficando vaidoso demais. E o Chico sempre falava assim: não, gente, eu não vou cair, não. Pode ficar tranquilo. E aí outros já começaram a deixar o discurso um pouco mais quente, dizendo: tá vendo? Ele já se acha infalível, ele acha que ele não vai cair. É arrogância em pessoa. E começou a se arvorar em perseguidor do Chico, né? E aí o companheiro chegou para ele e disse: mas Chico, você não está ficando muito vaidoso, não? Agora você já acha que você não vai nem cair mais. E aí o Chico diz assim: não, meu filho, eu não vou cair porque eu nunca me levantei. Eu nunca me levantei. Então, é essa humildade que o Chico passava para a gente. Né? E essa humildade que nós temos que ter diante de Deus, de nos colocar na mão dele. Porque ele que tem tudo. Ele que pode guiar os nossos passos, indicar o caminho a seguir. Porque esse caminho nosso, nós vamos encontrar muito tropeço, muita dor, muito sofrimento. Mas o que vai nos aliviar é saber que existe a possibilidade de um reino muito melhor. É saber que no momento de provação, nós estamos sendo testados e aferidos os nossos valores e nós vamos sair vitoriosos disso tudo. Com certeza, vamos sair vitoriosos, porque Deus não nos criou para o sofrimento. Deus nos criou para sermos espíritos eternos, imortais. Então, nós precisamos acreditar no potencial divino que nós temos, porque quando Jesus nos diz assim: vós sois deuses. Veja bem que Jesus, ele nos falou: vós sois deuses. Só que quem não acredita que somos deuses, somos nós mesmos. Nós que não acreditamos no nosso potencial divino. Nós que muitas vezes nos permitimos viagens infelizes, nos afastar desse reino. Porque Jesus não falou assim: olha, se fizerdes isso, se tornarão deuses. Ou se fizer assim, serão deuses. Não, ele falou: vós sois, nós somos deuses.
Mas nós não sabemos, conforme conversávamos com o irmão João Altemar hoje, né? Nós não sabemos desse potencial divino. Porque o dia que a gente aprender a usar o potencial divino, nós vamos realmente superar todas as expectativas a nosso respeito. E vamos começar a viver num mundo mais tranquilo, de serenidade, embora com as dificuldades. Então, meus amigos, estamos aí abertos a alguma pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa a respeito do estudo? Ficou claro a respeito do que é pobre de espírito? Porque semana que vem a gente já começa a outra bem-aventurança e vamos poder falar um pouco mais da outra também. Rita, realmente estamos todos nós sendo aí ao longo do trabalho capacitados, né? Se Deus fosse esperar que a gente se capacitasse antes, o trabalho não ia ser feito. Nós estamos aí a todos os dias nos capacitando para trabalhar. É o que ele fez com Pedro, né? Simão Pedro, quando foi convidado por Jesus a trabalhar com ele, a ser pescador de almas, era um pescador rude, grosseiro, briguento, mas Jesus confiou o trabalho a ele. E Pedro foi de uma grandeza que nós não conseguimos medir com a nossa régua. Ele superou. Do pescador se tornou discípulo. E de discípulo se tornou apóstolo. Grande alma que ajudou Jesus. Então, Pedro foi capacitado no trabalho. Por isso que nós não precisamos nos tornar perfeitos para depois começar o trabalho. Nós precisamos, sim, começar o trabalho agora e, com o trabalho, aproveitar as lições para nos aperfeiçoar, né? Para nos aperfeiçoar e conseguir uma perfeição relativa, né? Obrigada, Elisa. Muito obrigada. João, também, muito obrigada, viu, pela sua amizade valorosa. Que nós possamos aí semear as sementes do Evangelho nesse solo aí, na sala de estudo. E nós já fizemos um compromisso aqui com os companheiros. A semana toda vamos ver qual que é o foco da nossa evolução e trabalhar para que realmente a gente não perca o foco. Obrigada, eu que sou grata, Vilma. Dani, vocês já estão despedindo de mim, né? Tô vendo um por um já. Tô vendo um por um. Despedindo aí, Carolzinha. Beijo, filha. Isso, semana que vem. Pessoal, só uma lembrança. Semana que vem, nós estaremos em palestra. Nós estaremos, lá, com o José Aparecido aí falando. Ó, semana que vem estará fazendo palestra. Então, se vocês assim desejar, estaremos na Rede Amigo Espírita aí no canal que o Zé vai disponibilizar. E eu estarei lá falando aí com vocês das 7h30 às 8h30, mais ou menos. Como a cidade de Jales fica 50, 60 quilômetros de Oriflama, não dará para fazer o programa. Mas a gente faz o estudo lá. A gente faz o estudo e a palestra. Nós vamos falar sobre o amor, que não deixa de ser, né, um tema evangélico, e vamos refletir juntos, certo? João Rodrigues, muito obrigado pela amizade, pela permanência aí, tá bom? Obrigada. Então, nós vamos falar com a nossa querida Cláudia aí, que vamos fazer a prece de encerramento. Espero que todos nós possamos realmente ter uma noite tranquila, que o aprendizado dessa noite possa realmente dar frutos. Porque nada vai valer o nosso estudo se amanhã a gente não refletir a respeito e começar a colocar em prática, né? Amanhã nós vamos começar o nosso teste de humildade. Começar a silenciar mais,
a compreender o que a gente pode colaborar com o outro e ajudar no progresso de todos, né? Realmente ser aí aquele que realmente edifica. Edifica porque se o evangelho é alegria, nós precisamos ser alegres e transformar a vida das pessoas também. Então nós vamos buscar aí a prece para encerramento. Cláudia, tudo ok? Podemos encerrar? Nós agradecemos a Rede Amigo Espírita, agradecemos também a presença dos moderadores aí que nos ajudaram, a Rádio Brasil Espírita, a todos os internautas que nos acompanharam, os amigos da sala, que possamos estar juntos aí em outros momentos. José Aparecido, a querida Tuti, muito obrigado. Beijo a todos, viu? Então vamos orar para a gente guardar a certeza de Jesus no nosso coração. Senhor Jesus, queremos te agradecer por este momento, onde compartilhamos os teus ensinamentos divinos, Senhor. Mas queremos te pedir também, Jesus, que fortaleça a nossa caminhada, que esteja conosco nos momentos difíceis da nossa vida, mas que esteja também nos momentos de alegria, que possamos sempre perceber a tua presença, direcionar os nossos passos, que a nossa vida, Senhor, seja rica de bênçãos, de oportunidades, de trabalho, que possamos aprender a ser úteis a todos aqueles que nos procuram. Obrigado, Jesus, porque nos enviaste a mensagem da Boa Nova, que nos enviaste a doutrina espírita como farol de luz, a iluminar a escuridão dos nossos dias. Ampare, Jesus, aos nossos familiares, ampare as criaturas que ainda se debatem no crime, na sombra, nas dores, que possa raiar um novo dia a todos eles. Quanto a nós, Senhor, os pequeninos servidores da tua seara, que fortaleça e que ilumine o nosso entendimento, que possamos compreender que toda a riqueza procede do teu amor, porque somos criaturas, Senhor, sedentas de viver o teu evangelho. Somos criaturas dispostas a humildar o nosso orgulho e permanecer no reino, permanecer no estado de alma mais elevado, porque é muito bom estar contigo, Senhor. Se pudéssemos aqui repetir o que disse os discípulos no caminho de Emaús, queremos te dizer, Senhor, já se faz tarde da nossa existência. Fique conosco, Jesus. Se demore um pouco mais em nosso lar, em nosso coração, e que possamos, com as sementes do teu Evangelho, transformarmos em criaturas mais dispostas ao bem, mais dispostas à correção e vivência do amor. Obrigado, Jesus, e permaneça conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.